Nesse vídeo vamos falar sobre a perspectiva humanística e dialógica de Martin Buber para a inclusão na educação profissional e tecnológica no IFG. Para início de conversa, destacamos que, historicamente, aqueles que possuem algum tipo de deficiência já foram chamados por nomenclaturas pejorativas, desconsiderados como pessoas humanas, inclusive nos instrumentos legais. Consequentemente, o processo formativo das pessoas com deficiência foi influenciado por tais percepções e a formação delas passou por diversas fases: exclusão, segregação, integração, inclusão. Essas fases revelam que, aos poucos, os espaços sociais começaram a ser ocupados pelas pessoas com deficiência e, nesse contexto, as políticas públicas nacionais e internacionais tiveram um papel muito importante, principalmente a partir da Declaração de Salamanca. A educação, por ela ser um direito humano, ali na sociedade contemporânea, principalmente ali, né, no pós-guerra, Declaração dos Direitos Humanos, cidadania, mundo globalizado. Então, assim, quando fala em direito humano, direito universal, isso já significa que ela tem que ser inclusiva, porque ela tem que ser para todos. Nesse sentido, ressaltamos aqui o quanto é importante a atualização de práticas educacionais inclusivas e dialógicas que sejam realmente representativas de um mundo mais humano e igualitário, a fim de assegurar espaço para todos, com a ruptura de padrões sociais que relegam vidas humanas à invisibilidade, ao silenciamento e até mesmo ao esquecimento. Dentro desse projeto de extensão, uma situação que me marcou muito, muito mesmo, profundamente, né? Fiquei dias e dias pensando nisso, foi o fato de que em um dos sábados dos nossos encontros, na noite anterior tinha acontecido o acidente com o avião da Chapecoense, e aí, na televisão, a todo momento passavam os flashes, né, da notícia e tal, aquele desespero dos familiares, aquela comoção nacional. E uma aluna chegou desesperada, né, perguntando para a intérprete o que estava acontecendo no nosso país, porque todas as horas parecia um avião na televisão e tal. E aí, naquele momento, eu me dei conta que esses sujeitos surdos, eles estão numa sociedade que realmente a gente luta tanto para incluí-los, mas que eles não estão inclusos, né? Porque enquanto toda uma população chorava a morte dos jogadores, esses alunos ali, eles estavam preocupados com a situação, mas indiferentes, porque eles não sabiam o que estava acontecendo em função da gente não ter uma acessibilidade linguística nos nossos meios de comunicação que permitisse esses alunos, esses surdos, né, entenderem ali o contexto de todo aquilo que estava acontecendo com eles. É válido notar que já houve vários avanços nesse processo, como a ampliação de matrículas de pessoas com deficiência na educação profissional e tecnológica. O quantitativo praticamente dobrou em um período de 5 anos, considerando de 2014 a 2018, tanto para as escolas da rede urbana quanto da rede rural. Apesar do expressivo crescimento, as práticas inclusivas ainda estão em construção, pois incluir requer um caráter mais abrangente, que ultrapasse a mera perspectiva dos fundamentos legais, organizacionais e integrativos. Não basta garantir o acesso à educação, implica um processo gradativo de garantia do direito educacional a uma formação qualitativa para todos, de acordo com Mantuan. Rodrigues também pondera que faz-se necessário compreender que ter alunos diferentes não pressupõe metodologias individualizadas, mas sim o planejamento e a execução de um programa em que os alunos possam compartilhar vários tipos de interação e de identidade. Alguns professores, até alguns alunos mesmo, falam assim: ah, eu fui para uma turma, lá tem 30 alunos e mais 3 da inclusão. Eu falei assim: não, você tem 33 para incluir.
porque é para educar. Todos são de inclusão, porque o compromisso com uma sociedade democrática, inclusiva, né, assim, de direitos humanos, de universalização dos direitos. A partir disso, incluir implica uma nova postura humana, pois ainda existem práticas incoerentes e contraditórias, as quais se baseiam em estigmas e estereótipos, constituindo barreiras atitudinais, que se revelam por meio de escolhas lexicais, nos comportamentos diferenciados, nos gestos inesperados, no olhar condenatório, nos reforços desnecessários e até mesmo na proteção exacerbada. A manutenção dessas barreiras é como esquecer que ser humano, independente de qualquer coisa, já deveria ser condição suficiente para o trato respeitoso, para a fruição da vida, da liberdade, da dignidade e da cidadania. Mas qual o papel da escola em relação a essas barreiras? A escola compete enfrentar os obstáculos que permeiam a sua própria realidade, pois esse ambiente ainda mantém uma estrutura arcaica de ensino-aprendizagem, que se constitui muitas vezes de forma impositiva, coercitiva, simbolicamente violenta, excludente, intolerante e centralizada em determinados grupos, como afirma Aricó. Porque se o aluno ele se sente acolhido, ele tem mais motivação para permanecer no curso. Então, essa recepção, esse trato mais humano, ajuda na permanência e êxito. Se o aluno ele não é acolhido, quando ele tem dificuldade, a tendência é ele evadir da sua disciplina.